fazendo uma grande obra. Nunca faltou, nunca faltará. Abençoa o teu povo, a tua igreja, continua conosco. Tu és o pastor da igreja. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada irmão, dizimista, ofertante, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nosso irmão Marcion traz uma palavra para nós. Oi, Marcion, com a graça de Deus. Por favor. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Ontem, assim que eu recebi o convite, né? A gente fica meio surpreso, né? Porque a gente tem um temor no coração. A gente estava lá no velório, né? Mas a gente também é uma pessoa que observa, né? O pastor chegou no velório, cumprimentou o Alexandre, estava do meu lado, deu uma voltinha e daqui a pouquinho ele voltou de novo. Falei, dá licença? Falei, sim, pastor. Ele fez o convite, né? A gente crê que ele é o anjo da igreja, né? Se Deus tocou nele, porque Deus tem algo. A gente fica meio apreensivo, né? Porque a gente tem o temor no coração, que as coisas de Deus não é de qualquer jeito, né? A gente tem esse temor, mas a gente crê também que nós somos instrumento, nós somos canal, a obra do Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. A hora que ele falou, eu fiquei surpreso, mas falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Isso era quase meio-dia ontem. Aí fui trabalhar. E o Espírito Santo é maravilhoso, irmão. E na minha vida ele trabalha da seguinte forma, vai vindo alguns versículos, vai vindo algum texto, e eu vou anotando. Eu pego um rascunho e vou anotando. Eu vou anotando. E desde ontem gerou esse temor no coração, né? Hoje eu já propus no meu coração, porque para Deus não é de qualquer jeito. Porque quando eu trabalhava na minha construção, precisasse varar a noite inteira, eu varava, no outro dia eu estava acordado. Se precisar jogar uma bola, se precisar no churrasco, nós vamos com o maior prazer, com a maior disposição. Porque para Deus não? Aí eu propus no meu coração, hoje eu vou levantar cedinho, 7 horas, estou levantando. Vou estar na presença do Senhor. Primeiro orei, coloquei minha vida diante do Senhor. Falei, Senhor, eu sou instrumento, eu sou canal. O que o Senhor quer? Né? E a gente faz a nossa parte, mas é o Espírito Santo que nos dá graça. Amém? Né? E a gente vê, irmão, aqui no Salmo 122, versículo 1, está dizendo aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Né? Algumas versões também falam, fiquei alegre. Né? Pode ficar sentado, minha Marinha, não é o texto principal ainda não. Né? Algumas versões, né, falam, alegrei-me, fiquei alegre quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, amado, não é nenhuma obrigação nós virmos na casa do Senhor, não é nenhum peso, é motivo de alegria, né? É motivo de gratidão, né? Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Então é motivo. Todos os momentos que nós nos reunimos, nós chegamos até a Deus, é motivo de alegria, é motivo de gratidão. Né? E aproveitando a oportunidade também, né? A gente teve aí a festividade, né, do aniversário da intercessão, falou muito de oração, né? Falou muito de oração, que é só através da oração que nós conseguimos a vitória, né? E aproveitando a oportunidade, quando o pastor fala de monte, irmão, é uma benção. Quero compartilhar. Esse dia o pastor ele comentou comigo, né? Ele comentou de manhãzinha sobre a oração, né? Poucos que vêm. A minha esposa vem na segunda-feira, disse também que é poucos que vêm. Se o crente soubesse o poder da oração, irmão, a igreja era para estar cheia. É através da oração. Quando eu falo aqui, ó, fiquei alegre,
né? Quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Quando eu vou para o monte, irmão, né? Agora a gente está indo de manhãzinha, eu com o irmão Célio, a gente está indo de manhãzinha, né? E está aberto para a igreja. Quando eu falo assim, um monte, irmão, o pastor fala uma coisa, é verdade. Por mais que a gente se esforça, eu não estou generalizando, dizendo que é todos, mas por mais que a gente se esforça na nossa casa, a gente não consegue ficar 15 minutos na presença do Senhor. Alguns ficam, irmão, não estou generalizando, falando que é todos, não. Mas é celular, é cachorrinho, é campainha, é moto que passa, é cachorro que late. Você não consegue, irmã. Se for na cama, então, geralmente, né, a gente deixa, quem trabalha durante o dia, deixa para orar de noite. Geralmente o corpo já está cansado. Então, a hora que você encostar na cama, vai ser automático, irmão. Vai ser na cama, daqui a pouquinho você já está encostado no travesseiro, daqui a pouquinho você já está com sono, já está com aquela abrição de boca. E o monte é gostoso por causa disso, irmão. E normalmente, quando eu estava trabalhando de dia, quando nós nos reunimos ali de noite, era o dia que a gente estava mais cansado, mas ali a gente estava de pé. Você ficava de pé, você ia para lá e para cá, e realmente você conseguia tirar uma hora. E o pastor sempre nos ensinava, né? Não é nada, é uma horinha, alguns minutinhos, mas eu sempre criei. Eu comento com o irmão Célio. Toda vez que eu chego no monte, eu falo, Senhor, se eu vim aqui, porque eu creio. E eu creio também, Senhor, que eu não vou descer daqui da forma que eu cheguei. E é isso que a gente tem que determinar, a gente tem que acreditar, tem que ser motivo de alegria, é compromisso. Nós temos horários para tudo, nós temos disciplina para tudo. Se nós não chegarmos, né? Cumprir o nosso horário no trabalho é descontado, é penalizado. Por que para Deus não? E a gente aprende nessa caminhada, nesse tempo que a gente tem ido no monte, juntamente com o pastor, nós somos pessoas inteligentes, irmão. Eu sempre comento com o irmão Milton, comento com o Isaac, comento com o irmão Célio. Eu comento da seguinte forma, o maior exemplo está aqui, ó. A gente tem que ser pessoas inteligentes, irmão. O primeiro a chegar no monte é o pastor Flávio. A gente é pessoas inteligentes, a gente tem que aprender com quem tem mais experiência, com o homem de Deus. Nós temos que estar andando com gente de Deus que tem mais experiência. A experiência maior aí, ó, o exemplo maior aí está lá no monte. E a gente, é tudo um aprendizado. Um dia ele fez um comentário aqui na igreja que um professor lá na escola chegou diante dele e falou para ele assim, Flávio, o que acontece com você? Lá ele é professor, né? Professor, o que acontece com você? Todo mundo tem problema e a gente vê o senhor numa tranquilidade. Ficou marcado, irmão, esse comentário que ele fez do professor. Você sabe qual que foi a resposta dele? Muitos estavam aqui e ouviram. Eu também tenho problema. Todos nós aqui temos problemas. Mas eu conto para quem pode resolver. Um dia ele falou para mim assim, ó, nós subimos lá no monte, nós entregamos tudo na mão de quem pode resolver. Porque tem coisa que não está no nosso alcance natural, irmão. É só um milagre. Não está no nosso alcance natural. É só um milagre, irmão. Então é o que a gente faz, a gente aprende. Tem hora que você se depara com uma situação que é só Deus, irmão. E o que a gente tem que fazer? É o exemplo que ele nos ensinou. Ficou gravado, ficou marcado. Nós subimos lá em cima. Quando eu falo subir lá em cima, Deus está em todos os lugares, irmão. Se você tirar também um tempinho lá na sua casa, a horinha na sua casa, 15 minutos, 20 minutos, com sinceridade ali, Deus vai honrar também. A gente fala assim um monte, né? Mas é um aprendizado. Então a gente sobe ali, irmão, e crê que não é em vão. Aí o que acontece? Você desce e está tudo nas mãos de Deus. E as coisas vão acontecendo. Amém? E a Bíblia também, ela fala, irmão, né? Eu não vou abrir, mas eu vou comentar, está lá em Mateus 35 ao 38, fala assim, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é grande. Amado, Deus tem um chamado, tem um propósito para cada um de nós. Cada um que está aqui, né, nessa noite, que teve de manhã, que vai estar daqui a pouco, aqueles também que não puderam, Deus tem um chamado para cada um de nós. E Deus quer usar cada um de nós na sua simplicidade. É o grupo de louvor, é o grupo de intercessão, né, é os professores da escolinha, é os irmãos do teatro. Isso é a igreja, irmão. A igreja não é só o pastor Flávio, não. A igreja somos nós. Né? Quantas vezes a gente liga para ele, pastor, estou numa visita, estou uma visita aqui, uma visita ali. Então, a partir do momento que você dispõe a orar, né, pela igreja, orar pelo pastor, né, orar pelas vidas, irmão, esse é o nosso papel, é o chamado de cada um de nós. E Deus conhece a sinceridade de cada um aqui. Todos nós somos bênção, todos nós somos instrumentos, todos nós somos canal. Aonde nós estivermos, amém? Então a gente fica feliz, né? Ver o trabalho aqui na igreja dos irmãos, né? E
a gente tem mais ou menos uns 20 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem trabalhado com visitas, né? Debaixo da autoridade do nosso pastor, né? De Deus primeiro, debaixo do nosso pastor. E a gente tem visto, irmãos, a necessidade das pessoas. Hoje você sai para dar um passeio, você sai da sua casa para fazer uma caminhada, para dar um passeio, pessoas encontram com você, você pensa que vai ficar 5 minutinhos, daqui a pouquinho você está 1 hora conversando com a pessoa está desabafando, a pessoa está se abrindo com você, as pessoas estão precisando ser ouvidas. Né? A necessidade é grande. Né? Agora mesmo, antes de eu vir para cá, eu com a minha filha Fernanda, nós estivemos lá na Santa Casa, pastor, visitando a Thaís. Né? Quando eu falo assim, necessidade, irmão, uma moça de 24 anos teve uma complicação na hora do parto. Eu até pedi oração no grupo da igreja. Teve uma complicação, né, no parto. O bebê nasceu também, acho que teve 2 paradas respiratórias ou cardíacas, não me lembro. Né? A mãe ficou entubada, o pastor esteve lá também visitando, ele viu a situação. Né? É a hora que a gente chama a igreja, pede oração para os irmãos, pede oração para a igreja. Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, eu chorei a hora que eu cheguei lá na Santa Casa. Eu com a minha filha, a moça estava acordada, irmã. A moça estava acordada, conversando, abraçou minha filha. Ela estava entubada, ela tem um neném. Ela tem um neném uma menininha de 1 ano e 4 meses. Ela tem uma moça de 24 anos. Ela tem um nenenzinho uma menininha de 1 ano e 4 meses. Agora um neném para criar, irmão. Teve uma complicação ali, daqui a pouquinho a moça estava entubada lá, irmão. Falei para o irmão Célio, nós estávamos no monte, nós choramos. Falei, Senhor, tem de misericórdia dessa moça, ajuda essa moça, Senhor, é uma vida. Ela tem 2 filhos, cheio de sonhos, cheio de projetos, irmão. Nós temos que orar, irmão. Nós temos que buscar, irmão. Tem gente sofrendo, tem gente perecendo. E Deus quer usar a minha vida, quer usar a vida nossa, quer usar a sua vida. Chegamos lá na Santa Casa agora. A moça abraçou minha filha, dizendo que gosta muito dela, alegre. Daqui a pouquinho o médico, eu conhecia ele. Ele falou assim, vocês estão responsáveis aqui? Eu falei, estamos, posso passar o boletim para vocês? Sabe o que o médico falou para nós, irmão? Essa moça é um milagre. Olha o médico, irmão. Isso aí saiu da boca do médico. Ele falou para nós assim, essa moça aí é um milagre. Ele falou assim, melhorou tudo nela. Nem hemodiálise ela fez hoje. Melhorou tudo nela, irmão. É muito gratificante, irmão. É muito gratificante, irmão. Então Deus quer usar, né? Deus quer usar a nossa vida. Né? Tem pessoas perecendo, pessoas, né, necessitando de nós. Esse dia também nós fomos numa visita. O irmão Celito também estava junto. E a gente sai maravilhado, irmão, porque a gente não vai levar, a gente é instrumento. Quando eu saio da minha casa, primeiro, né, a gente fala para o pastor, a gente está indo em determinado lugar, porque a gente está debaixo de autoridade, né, a gente tem que ter esse entendimento, a gente está debaixo de autoridade, o pastor cobre nós. Então, aonde nós estamos, o pastor sabe que a gente está. Cobre nós ali, abençoa a nossa vida. Isso é princípio de autoridade, irmão. Ele é o nosso pastor. E a gente tem maravilhado o que Deus tem feito. Nessa visita, a senhora que nós fomos visitar, e porque eu falo para o Senhor, nós vamos lá visitar. O Senhor conhece a necessidade. Eu sou igual a Moisés. Senhor, se o Senhor não for na frente, nós não vamos. Então vai na frente, Senhor. Usa a nossa vida, usa os irmãos que vão estar ali na visita. Mas essa senhora, ela chorava tanto, teve um momento ali da visita ali, ela chorava tanto, mas ela chorava tanto, e várias vezes ela falou assim, eu precisava tanto dessa visita, mas ela chorava de soluçar, irmão, e ela falava várias vezes, eu precisava tanto, mas eu precisava tanto dessa visita. A honra, a glória é para o Senhor, irmão, mas a gente sai dali animado, nossa, tem mais vidas, né? E é umas coisas que nos surpreende. Tem uma irmã minha de sangue também, estava passando alguns probleminha lá, o pastor também já está acompanhando ela lá, né? Depressão, teve um dia que tentou suicídio, e numa das minhas idas lá com o meu irmão, a gente chega lá, ela é bastante carente, essa minha irmã, ela quer abraçar. Toda vez que a gente chega lá, essa minha irmã, ela quer abraçar. Então ela já vem, abraça. Ela não solta, não, irmão. Não é abracinho superficial, não, irmão. Ela segura, abraça e quer ficar ali. E teve um dia que a gente esteve lá, no finalzinho assim,
A gente foi descendo as escadas, despedimos dela. Aí ela falou assim, não vai dar outro abraço para ir embora? Eu falei, não. Aí eu subi novamente, ela abraçou novamente. Aí eu senti no coração, eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela. Aí na simplicidade do coração da gente, eu fiz uma oração com ela e fui embora, irmão, tranquilo. Aí depois eu retornei lá de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela falou assim, ó, depois daquele dia que você orou, as coisas mudou. As coisas transformaram. Eu falei para ela assim, eu sou apenas vaso, eu sou apenas instrumento, quem faz é Deus que faz, fica firme com o Senhor. Então a gente fica alegre, né? A gente fica feliz, né? Porque a obra é dele, tudo é para ele, nós somos só instrumento, amém? Mas nós precisamos, né, levantar a nossa mão. E a Bíblia também ela fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer diferença, irmão, aonde nós estivermos. Nós temos que fazer diferença. As pessoas têm que olhar para nós. Perfeito nós não somos, não, irmão. E nem vamos ser. É pela misericórdia do Senhor. Mas as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Cristo na nossa vida. Qual que é a função do sal? Dar gosto, fazer diferença. Se pegar uma luz e colocar debaixo da cama, não vai ter serventia nenhum. É fazer diferença. É luz e sal. Isso que Deus quer para nós. Amém? Essa foi a introdução, agora a gente vai para o texto principal. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é grande, né? Mas o Espírito Santo vai me dar graça aqui para tentar resumir. É sobre José, José do Egito, né? Antes da gente ler o texto principal, eu queria dar uma introdução aqui, que está em Gênesis 30, versículo 1 e 2. Então, a palavra, né? A palavra principal, o texto principal, a gente vai estar falando de José do Egito. Mas ontem, numa das pregações que eu vi no YouTube, ele fez esse comentário aqui, eu achei interessante. Porque José, o pregador que eu ouvi ontem falando sobre José, o interessante é que ele falou que José já foi um milagre desde o ventre de sua mãe Raquel. Então Gênesis, capítulo 30, versículo 1 e 2. Gênesis 30, versículo 1 e 2. Amém? Está dizendo aqui, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? Então a gente vê aqui que Raquel, né, ela tinha o desejo, né, de ter filhos. Agora, versículo 22, 23 e 24. Achei interessante, né, o pregador que eu vi ontem, ele fez esse comentário. Versículo 22, 23 e 24. Está dizendo aqui. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a vergonha. Comecinho do versículo 24. E chamou o seu nome de José. Amém, irmãos? Então a gente vê aí que, né, José já foi um milagre, né? Deus abriu a madre, né, de Raquel para ela que concebesse José. E agora a gente vai para o texto principal. Gênesis 37. A história de José, irmão, é vários capítulos, né? Então, se a gente fosse ler tudo, né, não daria, porque gastaria bastante tempo, né? Então, de forma resumida, Deus vai me dar graça aqui, nós vamos estar falando um pouquinho de José. José, Gênesis 37. Gênesis 37, 1 ao 36.
Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 6. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenha sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como o rebanho, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele o andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. E viram-se de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-no e lancemo-no numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para tomá-lo a seu pai. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e o tomaram e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e o levaram os seus olhos e olharam,
E eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tomou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Versículo 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na velhice com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém, meus queridos? Então, nesse texto, amados, a gente vê aqui a história de um José, né? O irmão mais novo, mas era um irmão que tinha sonhos. Conforme eu digo aqui, cada um de nós aqui temos sonhos, temos promessa, temos projeto, né? E José não era diferente. Era um moço sonhador. Só que o sonho dele incomodava seus irmãos. E o pai, o texto está falando aqui também, que o pai o amava mais que os outros irmãos. E ele incomodava. Daqui a pouquinho, o primeiro sonho que ele sonha, né, que o texto nos ensinou aqui, os 11 molhos, né, algumas Bíblias falam feixes, se dobrando perante ele. Seriam os 11 irmãos dele. Depois ele sonha com o sol, né, e a lua também se dobrando. Isso gera uma revolta, aonde gera, né, essa inveja, esse ciúme dos irmãos dele, né? E os irmãos dele, o pai pediu para ele ir até os irmãos dele, e os irmãos, na primeira oportunidade, conspiraram em matar a vida dele. Uns eram a favor, uns eram contra, mas resumindo, aquele moço sonhador, com tantos sonhos, tantos projetos, daqui a pouquinho estava jogado dentro de uma cisterna. A princípio, dava a entender que os planos dele, né, estavam frustrados. Era apenas um sonhador que não ia se cumprir, né? Daqui a pouquinho passa o carro, né, com os ismaelitas e ele é vendido como escravo. Daqui a pouquinho ele está na casa de Potifar. Amém? Então, muitas das vezes, irmãos, nós vamos deparar com alguma dificuldade, com algum problema. Igual o irmão Alexandre, quando ele chegou no velório ontem, ele comentou comigo: irmão Márcio, e aí, como é que você está? Eu falei: irmão, Deus dá graça. Aí ele falou comigo assim: cada um de nós temos um Golias. O Golias vai se levantar, irmão. Isso aí é o papel dele. A Bíblia não diz que ele anda. O papel dele é andar ao nosso derredor, 1 Pedro 5,8. O direito dele é andar ao nosso derredor. Mas ao nosso redor, Salmo 34, versículo 7, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o buscam. É a palavra, irmão, é a palavra. Né? Então o Golias vai se levantar. Né?
os sonhos, né, vão querer ser frustrados. Nós temos que crer. Amém? E José, a Bíblia fala que ao todo tempo Deus estava com José, né? E se a gente for analisar, tudo estava correndo para que não se cumprisse os planos. Amém, irmãos? Mas a Bíblia torna a dizer, Deus estava com José. Amém? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no texto. A gente vai finalizar com esse texto. Amém? Abre a palavra em Provérbios 16, versículo 1. Normalmente, quando a gente traz um texto bíblico, né, a gente tenta trazer para a nossa realidade, né, para a nossa vida. Né? É gostoso, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Amém? Está dizendo aqui, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem, do Senhor a resposta da boca. Amém, meu querido? Muitas vezes, né, nós fazemos tantos planos, né, tantos projetos, né? Está dizendo aqui, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Né? De forma rápida, se a gente for lembrar da história de Gideão, a Bíblia fala que ele preparou 32 mil homens para a batalha. E isso eram os planos dele. Mas a Bíblia também fala que Deus deu a vitória para ele apenas com 300. Então não foi na força. Os planos dele eram um exército enorme, 32 mil homens. Mas o Senhor quis dizer para ele, não é na força do soldado, não é na força do braço não, é com 300. E Deus, né? A gente viu a apresentação das irmãs aí, que benção, né? Que benção aí, né? No aniversário, né? Então é com 300, irmão. Ele preparou 32. Então, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Né? Quando eu ainda estava namorando com a minha esposa, eu tinha uma preocupação, irmãos. Tinha uma preocupação. Eu só casaria se eu tivesse a minha casa. Isso ninguém tirava do meu coração. Preocupação, pagar aluguel. Né? Então isso eu não queria. Isso era a preparação do meu coração. Eu só casaria, e ela queria casar. Né? Na época a gente trabalhava junto com o irmão Valmir lá na outra fábrica. E ela procurava o irmão Valmir, eu quero casar com ele, eu quero casar, e ninguém tirava do meu coração. Eu só vou casar se eu tiver a minha casa. O que aconteceu? Casei primeiro, depois deu a casa. Então, do homem são as preparações do coração. Mas é Deus que determina. Amém? E não adianta, irmão, se a gente quiser ir pela força do braço, pelas nossas emoções, pelo nosso pensamento, não vai dar certo. Amém? Então aí as coisas começou, né, se desenrolar, né, a partir do momento que a gente começa a depender do Senhor. Amém? Eclesiastes 3, de 1 a 8. Então, quando nós fizermos nosso plano, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? É do jeito que o Senhor quer? Porque a gente já faz da forma certa, irmão. Se fizer da forma da gente, pode ser que dê errado. Eclesiastes, versículo 3, versículo de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Está dizendo aqui: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Amém? Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de se matar, tempo de se curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, né? Então a gente aprende que para tudo tem um tempo, né? E isso Deus, através do Espírito Santo, tem que nos ajudar, tem que trabalhar nas nossas vidas. Vamos trazer para o lado da nossa família, né? Não precisa abrir, não. Atos 16, 31 fala assim: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Josué 24, 15, parte B, Josué fala assim: enquanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, irmãos, quando nós olhamos para esses dois versículos, falando de chamado, falando que Deus tem um propósito para nossos familiares, muitas das vezes nós olhamos para os nossos familiares, parece que eles estão tão distantes do Senhor. Muitas vezes nós até choramos. Queremos tanto eles na presença do Senhor, mas com os olhos naturais parece que eles estão tão distantes. Se nós não olharmos para Cristo, irmão, e não crermos, irmão, nós temos que crer na palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é uma das minhas orações. E eu creio que é a oração também de cada irmão aqui, que tem alguém para se converter ainda, né? Josué 24, 15. Enquanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que crer, irmão. Nós não temos que olhar a circunstância. Tem hora que a gente olha e fala: Senhor, tem de misericórdia, Senhor. A gente fica triste, fica aborrecido, porque a gente quer mudança, a gente quer transformação, a gente quer eles no caminho do Senhor. Mas a gente, lendo Eclesiastes 3, né, de 1 a 8, a gente lembra que há tempo para todas as coisas, né, irmão? O tempo de Deus não é o tempo nosso. A vontade nossa, irmão, é orar, é pregar, as coisas acontecer, irmão. Tem um paralítico na cama. Nós acompanhamos um irmãozinho lá com câncer, irmão, 4 meses. O pastor também esteve lá. Acompanhou nós, o irmão Celito, os irmãos da vizinha. Tivemos lá um irmãozinho com 4 meses na cama, irmão, com câncer no intestino. Ele foi definhando, nós vimos ele definhando na cama ali, irmão. Você acha que a vontade nossa, irmão, é chegar lá e não orar? A gente ora, irmão, a gente ora. Você acha que a vontade é a gente não chegar lá e orar e ver aquele senhor, ver aquela pessoa ser curado? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece a intenção do coração, né, irmão? E acaba prevalecendo a vontade dele. Amém? 2 Coríntios 5, 7, não precisa abrir não para a gente ganhar um tempinho. Está dizendo aqui, ó: porque andamos por fé e não por vista. Irmão, esse é o versículo chave, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Então nós não temos que olhar não, irmão. A nossa parte é crer. Você tem que olhar e acreditar. Quantas vezes eu estava indo para a igreja, eu vi o meu irmão no bar, alcoolizado, tonto, caído, machucado. Eu chorava, irmão. Mas eu falava: há uma promessa para a vida dele. Há uma promessa para a vida dele, né? Tem muita coisa para Deus fazer ainda, mas pelo menos o álcool, o vício do álcool, Deus o libertou. Até na igreja ele já teve, irmão. Hoje ele não está, a gente está continuando orando por ele. Mas aquele vício, que ele andava caindo para a rua, né? Eu chorava quando eu vi ele dentro de um bar, numa igreja. Eu indo para a igreja, eu vi ele dentro de um bar. Mas eu nunca deixei de acreditar. Amém? Porque porque andamos por fé e não por vista. Agora eu vou dar 2 exemplos práticos que aconteceu comigo, né, dentro dessa palavra também, que há um tempo para todas as coisas. Eu tinha um irmão, dentro dos meus irmãos, um deles tinha moto, e eu sempre tive vontade de ter moto, né? Eu era molequinho, ele ia pescar, a gente ia junto, carregava para baixo, para cima, e eu sempre tive vontade de ter moto. E depois casamos, né? A vida muda, tudo. E eu sempre comentava isso com a minha esposa, né? Tem vontade de ter moto, e ela nunca aprovou, irmão. Com medo de acidente, com medo de tantas coisas aí. E eu nunca entrei por esse caminho.
Eu nunca entrei por esse caminho. É porque tem que haver uma concordância. É um corpo só, né? É os dois, né? Um corpo só. Então tem que haver uma concordância. Se um abençoar o outro não vai dar certo. Então, tirei isso. Por um tempo, né? Por hora, né? Não toquei mais nesse assunto, fiquei tranquilo. Isso passou anos. Aí depois despertou no coração dela a vontade dela tirar a carteira de carro. E foi uma vitória também. Não foi fácil, né? Muitas das vezes, os nossos sonhos, os nossos projetos parecem impossíveis aos nossos olhos, né? E para ela também parecia impossível. E a gente vai gastando dinheiro, chega uma hora que você fala assim, nem dinheiro vai resolver mais, agora é só um milagre. Aí que Deus entra. Mas a hora que você menos espera, né? Irmão, não importa se você vai tirar a carteira, quem tem sonho de tirar a carteira, não importa se é na primeira, se é na segunda, se é na terceira, se é na 10ª, irmão. É Deus que vai dar a vitória. O pastor não fala que que Davi tinha 4 pedras? 5 pedras. Então, irmão, se ele errasse na primeira, ele tinha mais 4. Irmão, sim, mas Deus deu graça ali, ué. Entendeu? E Deus deu uma grande vitória para ela. Mas agora vocês vão entender a hora que eu quero chegar. Quando Deus deu a vitória da carteira, né? Aí foi onde Deus, né, lembra do sonho que eu tinha uma moto lá atrás, que eu já tinha esquecido do sonho, aí despertou, né? Ela começou a dirigir, aí despertou de novo essa vontade de ter a moto, né? O combustível no valor que está, a facilidade da moto, né? E aí despertou no coração, comentei com ela de novo, e as coisas começaram a mudar, porque olha como é que Deus faz. Ela falou assim, se ele comprar uma moto, o carro vai sobrar para mim, eu vou poder andar mais no carro. Olha que Deus faz, irmão. Então o pensamento dela foi esse. Olha o que Deus faz. Amém, aí abençoou, né? A gente foi lá tirar a carteira. Se eu falar que foi fácil não. Não, nada é fácil, irmão. Nada é fácil. Se falar que é fácil, irmão, acho que se fosse fácil também, acho que não tinha graça também, você não ia glorificar o nome do Senhor, irmão. Por mais que a gente serve, por mais que a gente busca, né? O Salmo 37, versículo 4 e 5, usando as minhas palavras, fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então a gente já entregou, né? Então a gente pensa assim, não, agora vai ser fácil, né? Agora as coisas vão acontecer, né? Mas Deus, ele é fiel, né? Aí fizemos ali a primeira prova, o primeiro exame, né? Chegava lá na fábrica, eu lembro do irmão Luciano lá em cima, que trabalha comigo, e falava assim, e aí? Eu fazia aquela cara de triste para ele e já tinha entendido. Não deu. Aí fizemos o primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro exame, nada. Fizemos o quarto exame, nada. E era triste, irmão, porque eu saía no horário de trabalho, eu chegava na fábrica, porque geralmente assim, eu não gosto de comentar os meus sonhos, os meus projetos com todo mundo. A gente tem que ter essa sabedoria. Não é todo mundo que torce por você. Não é todo mundo que ora por você, irmão. Você tem que saber para quem que você conta. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, você tem que compartilhar que quem torce por você, quem chora com você, irmão. Aí, só que na fábrica não tinha jeito, eu tinha que pedir para o chefe para me sair, porque foi no horário de serviço que eu tinha que fazer as aulas, tinha que fazer o exame. Então, quando eu chegava lá, a primeira coisa que eles perguntavam, passou? A cara já falava que não, irmão. Ficava triste. A gente chorava, ficava aborrecido, não dormia à noite, né? E acaba isso incomodando, né? Gerando aquela angústia no coração. Mas Deus é fiel. O último exame de 2021, né? Era o último exame. E antes do exame, irmão, já é costume a gente ir no monte. A gente não vai no monte porque está precisando, né? A Bíblia fala para a gente dar graça em todo o tempo, né? E esse dia o exame meu era o último, esse quinto exame meu era o último de 2021, era o último, era 7 horas, eu acordei 5 horas, falei assim, eu vou no monte, perto da minha casa aqui em cima, aqui perto das torres, eu vou no monte antes de eu fazer o exame. Aí fui no monte, fiz, né, as minhas orações, né, agradeci, e eu falei para Deus, eu não vim aqui barganhar a minha carteira, eu não vim aqui barganhar não, mas se o Senhor me der, Senhor, sabe aquela intimidade de pai para filho, irmão? Ele é nosso pai, mas quer ouvir isso de nós. Eu não vim embarganhar, não. Mas se o Senhor me der, Senhor, vou ficar muito, mas muito alegre, Senhor, muito alegre. E entreguei na mão do Senhor. Aí um vizinho meu ainda encontrou comigo de manhãzinha e falou assim, opa, acordou cedo hoje, hein? Foi fazer uma caminhada? Falei, fui, estava ali, caminhando assim. Mas já tinha entregado na mão do Senhor. E esse dia, irmão, cheguei lá,
Cheguei lá e Deus deu vitória. Irmão, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Só sabia falar glória a Deus, porque tem hora que não é dinheiro não, irmão. É 2.500, é 3.500, tem hora que você fala assim, não é dinheiro que vai resolver isso aí não, é Deus mesmo, é milagre de Deus mesmo. E esse dia Deus deu vitória. Mas eu chorei tanto, eu só sabia dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O examinador ficou meio assustado, falei assim, é crente, irmão, só pode ser. Mas Deus é fiel, né? E Deus agraciou aí, né? Para honra e glória. Quando a gente conta assim, fala de carro, fala de carteira, fala de moto assim, não é para dizer que tem não, irmão. É para glorificar o nome do Senhor e a moto está aí. Deus abençoou. Mas tudo na hora certa, no momento certo, né? É gostoso a gente compartilhar, né? O que Deus fez na nossa vida, né? O último versículo para nós fechar esse parênteses aqui agora, para a gente voltar ao texto de José. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Tem versículos, irmãos, que marcam a nossa vida. E esse foi um dos versículos, né? Que sempre marcou, né? Sempre a gente está comentando ele nas visitas, nas oportunidades que nós temos. Lucas 18, 27. Está dizendo, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Então, assim, irmão, o que cabe a nós é nós. Vai chegar uma hora que é Deus, irmão. Amém? Até os médicos hoje falam, né? Usamos todos os recursos, agora é só Deus. É como é que nós ouvimos do médico lá, né? Ela é um milagre, né? É um milagre, aí é Deus. Fechando aqui agora esse parênteses. Hoje, qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é a sua promessa? Amém? Agora a gente vai estar voltando lá no texto principal, que é a história de José, né? Então a gente viu ali que José tinha sido jogado numa cisterna, tinha sido vendido pelos ismaelitas, e por fim ele foi parar na casa de Potifar. A princípio, irmão, parecia tudo bem. Parecia tudo bem. Ele estava comandando ali dentro da casa ali. Até a mulher de Potifar se engraçar com ele. E ele simplesmente teve que correr. Mas mesmo assim, ela falou que foi ele que foi para cima dela, né? Então, né, mesmo ele ali, né, ela foi para cima dele, ele correu, mesmo assim ela culpou que foi ele que tinha sido ela. Resumindo, irmão, já não estava bom para José. Aparentemente estava, né? Agora José vai para a prisão. Olha ver que situação. Distanciando agora para estar mais um pouquinho distante os sonhos, né? O homem sonhador, daqui a pouquinho ele está numa prisão. Mas lembra que aquilo que eu falei com os irmãos? Deus era com José. Amém? Deus é com nós, irmão. Deus é com você. Deus é comigo. Amém? Mas o interessante, quando a gente fala Deus era com José, e ali na prisão, ele se torna o administrador da cadeia. Olha que bênção, irmão. Mesmo na dificuldade, Deus honrando José. Então, independente de onde nós estivermos, Deus vai nos honrar. Amém? E o interessante é que ali ele conhece o copeiro e o padeiro. E os dois, o copeiro e o padeiro também estavam na prisão. E os dois têm um sonho. E José interpreta o sonho do copeiro, de forma resumida, que ele ia voltar a ser o copeiro de Faraó. E José ainda fala para ele, ainda pede para ele, que ele o lembrasse dele quando estivesse perante Faraó. José ainda falou para ele, quando estiver diante de Faraó, lembra de mim. E o sonho do padeiro, que José também interpretou. Olha você que bênção, irmão. Não era ele, era Deus usando a vida dele dentro do cárcere, dentro da cadeia. E
E o padeiro, né, ele interpretou o sonho que o padeiro ia ser enforcado, pendurado num pau, e as aves do céu o comeram. E isso foi questão de 3 dias, que Deus mostrou para ele, interpretou, e isso aconteceu. Amém? Então a gente vê que o copeiro, né, o padeiro foi morto, e o copeiro foi trabalhar diante de novo do faraó. Olha que interessante, irmão, nada acontece por acaso, né? Nada acontece. E a Bíblia fala que por muito tempo o copeiro esqueceu de José. José estava lá na prisão esquecido, irmão. Um homem sonhador, um homem cheio de promessa, estava esquecido. Olha o que Deus faz. Faraó tem 2 sonhos, né? De forma resumida, conforme eu falei para os irmãos, né? Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras e feias, e 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas miúdas e queimadas. Ele não entende. Ele chama os adivinhos, chama várias pessoas ali, e ninguém consegue, né, interpretar o sonho de Faraó. Irmão, você pensa que o seu sonho está esquecido, que a sua promessa está esquecida, irmão. Não está esquecido não, irmão. De quem que o copeiro lembra, irmão? De quem? É Deus, irmão. Não é o homem não, irmão. Não é o homem não, é Deus, irmão. É Deus. José é lembrado pelo copeiro e interpreta os sonhos de Faraó, mas José deixa bem claro que é Deus que revela, não é ele, é Deus, ele glorifica o nome do Senhor. Então, muitas das vezes a gente pensa que a gente está esquecido, que nada está acontecendo, irmão. Está acontecendo sim, Deus está trabalhando. Deus era com José, irmão. Por mais que a situação pareça difícil, por mais que tudo parece estar andando contra, creia apenas e ore, irmão. E de forma resumida novamente, né, José interpretou o sonho de Faraó da seguinte forma: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então ele revelou que ia ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e como Faraó teria que proceder, né, armazenando os alimentos, né? Olha que benção, né? Então Deus usou ele para interpretar como Faraó teria que se proceder. E quem é escolhido para ser o governador do Egito? Quem, irmãos? Olha que benção, irmão. José. Ele apenas interpretou. O faraó falou assim: essa pessoa é você. Olha que benção. Aí a gente vê ali, irmão, que benção, ó. José é escolhido para ser o governador do Egito. Primeiro desce seus irmãos, de forma resumida, que eu falei para você, é bastante, né? Capítulos. Primeiro desce seus irmãos, tem a história toda ali, tem o choro, tem o reencontro, né? Imagina José ali, né? Por tudo aquilo que passou, pelos irmãos dele, né? Que fizeram tudo aquilo com ele. Daqui a pouquinho, né? Seus irmãos, havia uma grande fome em Israel, o povo desceu para o Egito. Seus irmãos descem para o Egito. E em todo aquele os irmãos desceram para o Egito, depois veio toda a família, Jacó também desce com sua família. Olha que benção. E uma das falas de José para seus irmãos é que não foram eles que o venderam, e sim foi Deus que enviou na frente para conservar a vida deles. Olha para você ver, irmão, o que José fala para os seus irmãos? Que não foram eles que venderam, e sim, Deus enviou ele na frente para conservar a vida deles. Olha que benção, irmão. Então, os planos de Deus, a gente aprende, irmão, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Amém? Imagina eu, José, irmão. Ele como carne também, irmão. Passando por tudo aquilo, né? José passou por tudo aquilo também, não estava entendendo nada. Mas ele não desviou os olhos dele de Cristo. Ele não desviou os olhos do propósito, os olhos da promessa. Amém? E para a gente estar encerrando, né? Queria estar
estar comentando mais 2 versículos, finalizando as minhas palavras. Números 23, 19. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmão. Números 23, 19. Números 23, 19. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Então, se Deus falou, irmão, vai cumprir. Amém? Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, o maior sacrifício, amados, já foi feito, que ele entregar o filho dele por amor de cada um de nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? E finalizando, Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para não poder ouvir. A mão? Amém, irmãos? Então a mão do Senhor, né, não está encolhida, nem o ouvido dele está agravado. Então a nossa parte é apenas crer, esperar e entender que tudo tem um tempo, mas o que ele prometeu vai se cumprir. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Maravilha, glória a Deus, irmãos. Marcião sempre fala, tem falado, né, atrás, né? Não, pastor, cada um no seu lugar. Meu negócio é fazer visita. Eu sou coadjuvante, estou ajudando os bastidores, na porta, que o senhor precisar lá. Pregar, não sou de pregar, não prego. Esquece esse negócio, faz ano que ele fala. Então a gente dá uma oportunidade para ver. Então vocês viram, realmente ele não prega nada, não sabe nada, coitado. A pregação é falar o que está no coração, amém? Glória a Deus. É isso que é pregação, irmão. Não é uma oratória de tentar lá e inventar um punhado de coisa, não. É vida com Deus, amém? É estar com Deus. E no dia a dia e tal, aí você vem aqui e fala aquilo que está no coração, e o irmão que está aí, a irmã que está aí, testifica. Não, realmente, olha, puxa vida. Agora tem gente que faz curso de oratória, não que não seja bom, mas estou falando assim, faz curso de oratória para poder, né, fazer com que as pessoas fiquem ali admiradas de ver aquela coisa toda. Mas o bonito, na verdade, é, no caso de igreja é vida com Deus. Amém? É claro, a gente vê muitas palestras bonitas, muitas filosofias bonitas por aí, tem muita coisa bonita por aí. Mas no caso de igreja, nós somos pessoas que estamos dentro de um corpo e precisamos de vida. Nós viemos aqui porque tem algo diferente, vida. Às vezes eu falo, né, os irmãos, quando fazer um teatro, fazer alguma coisa na igreja, irmão, o pessoal do mundo faz um teatro muito mais lindo do que o nosso.
As oratórias são lindas. Então nós temos que vir com algo sobrenatural, que é com o Espírito Santo. Alguém participou das nossas aulas, aí, um pastor de uma outra igreja aí, lá na ATEC, na Associação Teológica, né? E ele participa conosco lá, e ele é bem simples, de outra igreja aí. E um mês atrás, de manhã, ele falou comigo ali na fora. Ele falou assim, pastor, comentando comigo uma coisa, outra aqui, falando. Aí ele falou assim, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. O senhor sabe que eu reparei nos professores do curso de teologia, lá do senhor, da escola do senhor aí? Eu falei, não, pode falar. Eu falei assim, eu prestei atenção assim, que eles não têm assim, uma didática, uma coisa assim que a gente percebe que é de formação acadêmica, na questão de falar na frente lá, uma didática assim, sabe? Mas todos eles têm uma presença gostosa de Deus. E faz toda a diferença nas aulas. Eles não têm aquela coisa igual, mas tem Deus na vida deles. Então, é isso que a gente gosta da escola. A gente percebe Deus na presença do professor. Amém? Aleluia? Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo possa continuar conosco nessa palavra de hoje aqui, né? Que estão muitas coisas, os sonhos de Deus, os planos de Deus, o tempo de Deus. E às vezes a gente fica assustado, mas Deus vai cumprir, amém? Deus não se esqueceu. Glória a Deus. Deus não se esquece. Mas Ele cumpre o propósito dEle. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. E o irmão e a irmã que está aqui nesta noite, que o Senhor continue dando vitória, abençoando, livrando de todo mal. E aqueles que precisam estar em casa agora, que o Senhor possa vivificar a cada momento a Tua palavra. Que todos tenhamos uma ótima semana debaixo da Tua proteção, do guiar do Teu Espírito. Dirige cada um nessa noite, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na semana por diante aí nesse mês. Entregamos tudo diante do Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor tenha aceitado também nossas orações, nossos louvores. O irmão e a irmã que precisa de oração pela fé, que receba em nome do Senhor ali agora o fortalecimento, a graça, a cura, a bênção do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam.